Olá, irmãos, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Matheus Vasconcelos. E hoje nós estaremos dando início à disciplina de missões urbanas, tá certo? Eu achei proveitoso iniciar a nossa disciplina conceituando o termo missões. A palavra missões, ela vem do latim e ela pode indicar a ideia de uma ação, de uma tarefa, de uma ordem, de um mandato que alguém recebe, um compromisso, uma incumbência ou algum tipo de encargo. Numa esfera mais secularizada, a palavra ela é utilizada como a ideia de uma missão diplomática, tá certo? Como aquelas que os países enviam seus representantes, seus embaixadores para lhes representar em algum tipo de assembleia internacional, como a ONU, ou em algumas vezes até as chamadas missões de paz, que são guerras, como nós sabemos. Tá bom? Dentro de uma esfera mais religiosa, nós temos diversos tipos de compreensão a respeito do que é fazer missão. Nós temos a perspectiva cristã, que é o nosso escopo de atuação, de estudo nessa disciplina, mas nós também temos, dentro da esfera religiosa, missões muçulmanas, missões budistas, missões dos mormons, de tal forma que essa pluralidade de compreensão do termo nos obriga a sermos precisos na nossa compreensão. Mesmo dentro da igreja cristã, mesmo dentro dos arraiais do cristianismo, nós temos a compreensão do termo missão bem semântico, né, com vários significados, tá certo? Nós temos a missão sendo compreendida como um espaço físico, por exemplo. Algumas pessoas falam e se referem, usam a palavra para falar de missão como algum tipo de organização missionária, como um tipo de sociedade missionária, semelhante à nossa Cenamic. Um outro uso possível é a palavra missão sendo empregada como a ideia de uma campanha evangelística, não é? De um evento missionário, certo? E alguns também compreendem a missão como a tarefa que a igreja tem que realizar no mundo. Por isso, então, dado essa pluralidade de significados, né, essa abrangência semântica que a palavra tem, é necessário que a gente parta da escritura para tentarmos ter clareza a respeito do que é a missão, então, de como nós vamos participar do que Deus está fazendo no mundo. Assim, então, a nossa disciplina de missões urbanas, ela é uma disciplina dentro do programa teológico que está sendo oferecido para vocês, que analisa e reflete de modo sistemático sobre a tarefa de Deus para a sua igreja e a execução dessa tarefa no mundo. Eventualmente, podemos mencionar a história da expansão da fé cristã, né? Mas nós vamos ser cuidadosos, né, em lidar com essa questão, uma vez que o nosso escopo está circunscrito à atuação urbana. Então, nesse sentido, olhar para a história, nós vamos olhar principalmente em atuação em centros urbanos e alguns princípios e métodos dos trabalhos missionários que foram desenvolvidos ao longo dos anos pela igreja, tá certo? Dentro da nossa disciplina também é importante nós considerarmos o ser missionário e a atividade missionária da igreja de Cristo no mundo. Então, a disciplina de missões, ela, dentro da teologia, ela tem várias atuações. Eu costumo dizer que ela se ramifica, certo? Os irmãos vão lembrar que a teologia, ela é dividida em bíblica, em sistemática, dogmática, não sei como é a terminologia que os irmãos têm utilizado, geralmente eu costumo falar sobre sistemática, mas é necessário e é importante falar que possa ser que os irmãos encontrem nos materiais de pesquisas o termo teologia dogmática e a teologia prática, teologia histórica também. Então, geralmente são as 4 áreas da teologia que nós temos, certo? Então, dentro da teologia bíblica, nós vamos ver uma perspectiva mais descritiva
tanto no Antigo Testamento como no Novo, como Deus, ele age. Aí, quando eu falo como Deus aqui, eu me refiro ao Deus Trindade, tá? Não somente a pessoa do Pai, mas a junção das três pessoas que compartilham a mesma essência, tá certo? Dentro da teologia sistemática, a gente vai eventualmente trabalhar questões que estão relacionadas à doutrina de Deus, ou à teontologia, ou teologia propriamente dita, e também a eclesiologia, a doutrina da igreja. Dentro da teologia prática, eventualmente trabalharemos métodos e coisas nesse sentido para nos ajudar a ter clareza, fazendo aqui talvez até algumas críticas, tanto de uma perspectiva negativa como de uma perspectiva positiva. Portanto, meus amados irmãos, a disciplina de missões urbanas, ela é algo que caminha por toda a teologia, tá certo? Em outras palavras, a situação missionária de partilhar fé, de compartilhar, de proclamar o evangelho e responder acerca da esperança que nós temos, como diz 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, é o solo que nasce a reflexão teológica. É a partir do avanço da igreja que as perguntas são feitas, e a partir das perguntas sendo feitas, a reflexão é desenvolvida e a teologia nasce. Como um teólogo alemão chamado Martin Keeler falou, a missão é a mãe da teologia. Portanto, quando nós falamos de missão, nós temos várias esferas de atuação. O pastor John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, que eu recomendo fortemente para vocês, ele fala que o alvo principal pelo qual a missão deve acontecer, ou as missões devem acontecer, é a glória de Deus. Portanto, de uma perspectiva inicial, a missão da igreja, ela é vertical, ela é para cima. E sendo para cima, ela tem como propósito final a adoração ao Deus vivo. Mas ela é tão abrangente que não pode ser somente definida como missão para cima. Ela também precisa ser entendida como uma missão para dentro. E quando nós falamos de missão da igreja para dentro, nós estamos falando da responsabilidade que temos de edificar uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 11 fala dos dons que foram dados para a igreja com a finalidade da edificação do corpo. Mas não somente para cima, para dentro, ela é também para fora. E sendo fora, ela nos convida a participar do que Deus está fazendo no mundo, testemunhando, pregando, partilhando a palavra de Deus e anunciando a chegada do reino salvífico de Deus ao mundo, pelo menos de uma perspectiva parcial, tá bom? Eu sou muito afeiçoado à ideia do LED, né, do George Eldon Ladd, do Jai ainda não, como uma forma bacana de compreender o reino de Deus, tá bom? Então, vamos olhar, deixa eu abrir aqui os slides, a gente olhar aqui algumas questões. Então, nós estamos trabalhando aqui dentro da Secretaria de Ensino Teológico, tá certo? Disciplina de missões urbanas, como já lhes introduzi, e agora, então, nós vamos mencionar, nós já falamos que a teologia da missão, então, ela lida com a tarefa de Deus, né, a expansão da igreja e o ser missionário e sua atividade. Agora, eu queria conceituar aqui a ideia de missio Dei, tá certo? Esse é um termo muito importante, tá certo? Quando se fala de missão, geralmente todo livro, todo material que é escrito sobre missão, ele lida de uma forma ou de outra, seja para reafirmar, seja para criticar, seja para fundamentar, para se embasar, ele lida com a ideia de missio Dei, tá bom? E essa, então, é uma definição que eu estou apresentando para vocês, tá certo? Ela não é originalmente minha,
tá? A base dela foi construída a partir de aulas que eu tive, mas eu fiz algumas modificações também para apresentar para os irmãos aqui nessa disciplina. Então, eu estou trabalhando aí a Missio Dei, a missão de Deus, como uma ação de Deus, tá certo? Então, isso é importante aqui compreender. Ela é uma ação de Deus que acontece na história. Ação de Deus que acontece na história para restaurar toda a ordem criada. Então, aqui eu estou pressupondo a ideia de que o mundo, a ordem criada foi desfeita. E eu estou assumindo isso a partir da categoria que a doutrina da amartiologia nos oferece, a doutrina do pecado. Tá certo? Então, estou pressupondo aqui e todas as consequências do pecado, minando a ordem do mundo criado por Deus, tá certo? Então aqui é uma ação de Deus que acontece na história para restaurar a ordem criada. Agora essa restauração, gente, ela tem como base a obra de Cristo, a salvação oferecida por Jesus para o louvor da glória do próprio nome de Deus. Então veja que a salvação, a restauração da ordem, ela tem um meio muito claro para acontecer. Ela acontece por meio de Cristo. Então, nisso aqui, eu já estou apresentando para vocês uma visão de mundo. Veja, esta visão de mundo compreende o problema do mundo central sendo o pecado. E por ser o pecado, a única solução é a salvação oferecida, a redenção oferecida por meio do sangue de Cristo. E a redenção, como Paulo apresentou aos Colossenses, capítulo 1, versículo 14, ela é a remissão de pecados. Agora, contrapondo essa ideia com algumas ideias seculares, a gente vai ver que, por exemplo, numa perspectiva mais marxista, o grande problema do mundo seria a má distribuição de renda e, portanto, uma atividade missionária de uma perspectiva marxista para restaurar a ordem criada seria uma revolução do proletariado para que então o Estado pudesse demandar todo o poder e em demandando todo o poder ele pudesse distribuir os bens de forma igual para que assim todo mundo pudesse ter acesso e pudesse acabar a desigualdade social. De uma perspectiva mais às direitas do espectro político, a gente teria um problema a ser restaurado, a questão do imposto, talvez o tamanho do Estado. Para isso, então, trabalharia-se para diminuir o Estado e dando mais liberdade ao indivíduo para que o indivíduo possa ser autônomo e dono de si. De uma perspectiva mais o pessoal da educação, por exemplo, entende-se que o problema do mundo é a ausência de educação. E então, a proposta para restaurar a ordem criada seria um projeto educacional. Na perspectiva feminista, o problema da ordem do mundo é os homens. E assim, cada cosmovisão, cada forma de enxergar o mundo vai apresentar a explicação para o problema do mundo, porque é claro que o mundo tem um problema, e então a solução para esse problema. Na perspectiva da Missio Dei, o problema do mundo é o pecado, e a resolução do mundo é a salvação oferecida através de Cristo. Tá bom? Então vamos olhar aqui na teologia bíblica o caminho missionário de Deus na Escritura. Então quero tentar fazer isso olhando alguns textos bíblicos com vocês. Então, acho que é útil nessa parte da aula você pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura dos textos, tá bom? Vou começar olhando com vocês em Gênesis, capítulo 3, tá certo? Na verdade, vamos começar olhando aqui em Gênesis, capítulo 1. Lembra que eu falei que Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra.
Lembra que eu falei com vocês que a missão, ela é uma iniciativa de Deus? Ela começa com Deus. Então, aqui nós vemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui nós temos um verbo, certo? Deus como agente desse verbo, vou colocar aqui de azul, certo? E ele, por ser agente, então a construção da frase está na voz ativa, tá? Portanto, é uma iniciativa de Deus de criar os céus e a terra. Então, posto isto aqui, ele vai, então, explicar como foi que Deus criou os céus e a terra. Ele vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, então, haja luz e houve luz. Então, ele vai descrevendo toda a ação criativa de Deus em trazer à existência aquilo que não existia pelo poder de sua palavra. Contudo, a gente caminha até o verso 26 e vê, então, que Deus, mais uma vez, utilizando o verbo, deixa eu, um minutinho, utilizando, então, que o verbo na voz ativa, falando em um plural de majestade, ou talvez até uma referência à Trindade, mas eu não quero me delongar nesse assunto, se esse plural aqui faz referência à Trindade ou é somente um plural de majestade. Eu estou inclinado mais a acreditar, e não vou me delongar, como eu já falei, que aqui apresenta uma pluralidade em Deus. Não necessariamente é capaz de se chegar à compreensão trinitária a partir desse texto, mas já dá uma indicação que em Deus há uma pluralidade. Então, e essa ideia vai ser desenvolvida mais na frente. Então, eu vou só resumir o ensino sobre isso. Então, nós vemos aqui essa ação de Deus acontecendo. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, essa criação do homem, ela é qualificada dentro essas duas palavrinhas aqui, imagem e semelhança. E isso dá ao homem a capacidade de exercer um domínio. É o que alguns chamam de mandato cultural, em relação com a soberania mediada. Deus é um Deus soberano, ele está reinando no mundo, porque ele é o Criador, mas ele reina de forma mediada. Ele reina por meio dos seus representantes, do homem, do seu representante que é o homem, né? Que ele vai dominar, então vai governar, vai criar cultura, vai cultivar, tá certo? Então aqui nós vemos essa ação. Veja que tudo aqui é Deus fazendo, desde o começo até o final. É Deus quem está agindo para o benefício da sua criação, né, e posteriormente do seu povo. Então, em Gênesis capítulo 3, nós vemos que depois de Deus haver criado o mundo, ele dá aquela ordem lá no capítulo 2, e o homem, então, peca, né? A humanidade peca através da mulher e do homem. E que nós vemos, então, né, que eles comeram, e como consequência do pecado, abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então, perceba que aqui nós temos uma ruptura na entrada do pecado no mundo, nós temos uma ruptura da relação do homem com Deus. Veja, isso é apresentado aqui no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem que foi criado para representar a Deus, então, para dominar sobre a criação, mas também para se relacionar com Deus. Agora, quando Deus aparece, quando ele escuta a voz do Senhor, ao invés de correr à presença de Deus, ele se esconde, certo? E então Deus chama, e então apresenta a sua queixa ao homem. O homem culpa a sua mulher e assim quebra a relação perfeita que eles tinham, que já havia sido quebrada aqui, quando eles passaram a olhar um para o outro como um olhar permeado pela sensualidade, pelo pecado, certo? Um olhar permeado pela vergonha, coisa que eles não tinham antes da queda. Depois, então, a mulher é questionada e ela põe culpa na serpente. Então, perceba que aqui há uma relação de Deus
unindo a sua criação e a criação separada dele mesmo, tá? A relação de Adão e Eva sendo apresentado para a gente aqui agora como um povo que necessita de alguém que lhes pregue o evangelho. E é exatamente o que acontece no versículo 5, no versículo 15, quando o Senhor fala que entre a descendência da serpente e a descendência da mulher haverá inimizade. E ele enviará um descendente, aqui perceba no singular, tá certo? Que irá ferir a cabeça da descendência da serpente. E a descendência da serpente lhe ferirá o calcanhar. Então, essa promessa aqui, nós entendemos ela como o proto-evangelho. E aqui ela é muito significativa, vou jogar aqui para mim, para a nossa compreensão da missão de Deus, uma vez que, quando o homem e a mulher pecaram, Deus não havia quem enviar, e ele enviou a si mesmo. Portanto, nós vemos que do início ao fim da Escritura, Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus que estabelece o palco da missão, ele cria os agentes da missão, e quando os agentes da missão caem em pecado, é o próprio Deus que age em benefício deles para lhes anunciar a mensagem da promessa, o descendente da mulher que viria para restaurar a ordem criada. Portanto, nós não podemos enxergar a missão como uma iniciativa dos apóstolos ou da igreja. A missão ela é necessariamente uma iniciativa de Deus. É algo que está no coração de Deus, tá certo? Nós vamos fundamentar a partir de outra passagem, tá certo? Nós vamos fundamentar a partir do chamado missionário ou missional, como eu estou colocando aqui, de Abraão, tá certo? Então, o chamado missionário de Abraão se encontra lá em Gênesis capítulo 12. Vamos olhar lá o texto. Então, mais uma vez, olha só, quem toma aqui a iniciativa é o Senhor. É o Senhor que vai até Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, veja, vamos olhar aqui, ó. Te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Seja você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja a voz passiva aqui, ó. Tá? Então, olha só, tudo aqui de azul é o que Deus faz. E aqui de amarelo é o que Abraão tem que fazer. Tá certo? É apenas sair da terra do seu pai. Mas o contrário, todas as outras coisas têm a ver com o que Deus está fazendo em Abraão. Não o que Abraão está fazendo para o benefício de si mesmo, mas o que Deus está fazendo para Abraão, para a partir dele gerar uma grande nação, uma nação abençoada, que abençoarão todas as famílias da terra. Então, nós vemos aqui a ênfase centrada em Deus, mas agora nós vamos ver a missionalidade da bênção de Abraão. A bênção de Abraão, ela só é bênção, ela tem como objetivo que todas as famílias da terra sejam benditas. Veja que aqui, irmãos, não está circunscrito a nenhum tipo de grupo, está sendo oferecido para todos os povos, todas as etnias, não pessoas, mas pelo menos uma pessoa de cada etnia precisa receber a mensagem do Evangelho. Então, aqui é um chamado, é uma grande comissão. Walter Kaiser Jr., no seu livro sobre a missão no Antigo Testamento, até o tenho aqui, eu gostaria de recomendar fortemente para você. Ele fala sobre esse setor, uma bênção aqui, ó, como um imperativo missionário para Abraão, tá certo? Mas nós podemos chegar à clareza disso também através da ordem que Abraão tinha para abençoar todas as famílias da terra. Então, isso podia trazer algumas implicações. O meu alvo aqui não é apresentar o conteúdo muito mais do que aplicar para a sua vida, mas como a minha atuação pastoral, ela
ela se confunde com a minha atuação como professor, eu gostaria de aplicar esse texto dizendo que todas as bênçãos que Deus tem dado para os cristãos, para mim, para você, ela visa o benefício do outro, tá certo? Nunca Deus abençoa você com vistas a você mesmo. Sempre Deus lhe abençoa com vista a outros, tá certo? Esse é o plano de Deus. Abençoar para que você abençoe. Então, nós vemos um outro texto que ressalta muito bem a ação de Deus, é Êxodo capítulo 19, versículo 4. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. E são estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, aqui nós vemos um contexto pós a retirada miraculosa, poderosa, com Deus mostrando a sua forte mão, tanto para os israelitas como para os egípcios. E a partir disso, então, ele fala com base no que eu fiz, com base no que eu mostrei do meu poder para vocês e como eu vos trouxe a mim. Olha só, meus irmãos, mais uma vez a ênfase centrada em Deus. Olha o que Deus fez, como ele levou, como ele trouxe Israel para perto de si. Agora, pois, com base nisso que vocês viram, se diligentemente ouvides a minha voz, guardardes as minhas alianças, então serei minha propriedade peculiar. E dentre as nações, agora Deus escolhe um povo para que esse povo seja reino de sacerdotes. A ideia aqui é que eles representarão Deus, eles explicarão com a sua vida como é servir a Deus e, por assim dizer, apresentarão, revelarão a glória de Deus, cumprirão aquilo que era responsabilidade dada por Deus a Abraão, sendo o reino de sacerdotes, eles levariam o conhecimento de Yahvé para as nações, para o próprio benefício delas. Tá certo? Agora, nós já vimos a natureza missionária do ser de Deus. Eu poderia, então, passar mais tempo mostrando isso para vocês, mas o tempo não nos é favorável. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente pode olhar mais alguns outros textos aqui. Deixa eu me passar os slides aqui. Deixa eu trabalhar, então, algumas implicações com vocês. Sendo a missão de Deus, a obra de Deus será realizada independente de você. Uma vez que o próprio interessado em missões é o próprio Deus, a missão vai acontecer. Portanto, a pergunta que você deve fazer é como você irá, em gratidão ao que Deus fez na cruz, contribuir com o que Deus está fazendo no mundo. Você precisa entender que você é uma pessoa que está me escutando altamente substituível. Eu sou uma pessoa altamente substituível. E a nossa participação ou não da missão de Deus não comprometerá a execução do plano. O plano já foi bem sucedido. Deus já tem as pessoas adorando o nome do seu filho diante do trono. João já viu tudo acontecer. Portanto, a questão aqui é muito mais relacionada a nós, o seu povo, entendermos que é privilégio nosso participar do que Deus está fazendo no mundo. E também compreender que o alvo principal das missões é a glória de Deus. Geralmente eu vejo pessoas estimulando umas às outras a servir em missões com base nas necessidades do campo. Mostra-se, então, crianças na África famintas, mostra-se a necessidade fria, gélida, né, espiritual da Europa, mostra-se os campos que ainda não têm lugar, mas a grande preocupação nossa não deve ser, primeiramente, a salvação das almas perdidas. Mateus 9,35 vai falar que compaixão é algo que deve compor o coração daqueles que fazem parte da missão de Deus. Mas a força motriz central, principal, que move a missão é ver a glória de Deus espalhada.
entre as nações, tá certo? Uma das formas de espalhar a glória de Deus é através da pregação e resposta das pessoas. Mas uma outra forma de espalhar a glória de Deus é também quando as pessoas o rejeitam e a sua justiça, ela é reafirmada mais uma vez, tá certo? Então, nós temos aqui Trindade em missão. Eu vou deixar esse aspecto aqui para a próxima aula. E também temos a relação de evangelismo e ação social. Bom, então nós vamos trabalhar isso posteriormente, mas por hora nós vamos ficar por aqui, tá bom? Com essa conceituação e esse momento inicial. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.